capítulo 19. Vou ler apenas o versículo 1, depois leremos os versículos 15 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor, Levítico 19, versículo 1. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Versículo 15. Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Amém. Esse texto nos fala sobre a verdade. Mais especificamente, o texto nos diz como devemos falar a verdade. Algumas pessoas afirmam o seguinte, falam assim: pastor, eu falo a verdade. Eu sou assim mesmo, pastor. Eu abro o verbo, falo a verdade, olho no olho. Mas a Bíblia não diz que você, como discípulo, deva apenas falar a verdade. A Bíblia nos diz que devemos falar a verdade em amor. Falar a verdade em amor. Esse é o desafio da palavra. Mas esse texto em especial nos fala sobre algo que me parece estar cada dia mais, eu diria, dentro de uma interpretação pejorativa, que é a palavra repreensão. É algo que não tem feito parte da vida de muitas famílias, de muitas escolas. As pessoas não veem com bons olhos a palavra repreensão. Agora, é curioso, o texto diz o seguinte: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo. E repreensão é a palavra que a Bíblia usa para trazer a verdade para onde a mudança é necessária. Olha que significado belíssimo. Repreensão é a palavra que a Bíblia usa para trazer a verdade para onde a mudança é necessária. E quando também pensamos em exortação, é outra palavra também que está nessa mesma categoria, de algumas palavras que carregam um peso de dor, de receio. Mas a palavra exortação, à luz da palavra, significa estar ao lado para. Que palavras lindas! No entanto, a maioria de nós não reage positivamente quando a ouve, ou quando as ouvem. Quando você ouve a palavra repreensão, quando você ouve a palavra exortação, você já trava o seu coração, você já cria barreiras. Para muitos de nós, palavras como confrontação e exortação talvez tragam à memória imagens que parecem tudo menos amor. Tudo menos amor. Esses anos todos trabalhando com o aconselhamento bíblico, eu descobri algo muito cedo. Alguns aconselhamentos são interrompidos porque no momento do aconselhamento, num determinado momento, você insere a exortação. Não há cura sem confrontação, Pedro. Não há restauração sem confrontação. Mas quando você insere a exortação, quando você insere a repreensão, que é esse significado que a Bíblia traz, trazer a verdade para onde a mudança é necessária, as pessoas travam o processo. Simplesmente assim, elas travam o processo. Há um terapeuta escrevendo um tratado sobre aconselhamento. Ele diz o seguinte: a maioria busca o aconselhamento ou qualquer tipo de ajuda terapêutica, não porque querem mudar, exatamente porque essa maioria não quer mudar. Você quer alguém que simplesmente diga o seguinte: olha, coitadinho de você, eu no seu lugar teria feito a mesma coisa. Como você sofreu, como você é vítima,
Como você é coitadinho. Olha, puxa vida, eu estou sofrendo. E eu vou dizer o seguinte, há uma explicação para o seu drama. Aí você começa a ouvir mensagens que vão fazendo cócegas no seu ego. E você fica, olha, alguém me entende, alguém me compreendeu. Muitas pessoas não querem confronto. Por exemplo, já imaginou se eu telefonasse para você e dissesse que gostaria de ir até sua casa para um tempo de exortação? Como você reagiria? Talvez as pessoas passariam o dia inteiro, amanhã o pastor vem aqui, gente. É tempo de exortação. Ele falou que terá um tempo pastoral de repreensão. Você diria, a coisa mais maravilhosa para o meu crescimento acontecerá hoje em minha vida. O pastor virá até minha casa para me repreender, glória a Deus. Será que você reagiria assim? Hoje, em minha casa, acontecerá exortação. Gente, glória a Deus. Não consigo esperar por esse momento. Aí você vai para o trabalho e fala, que maravilha, terei um tempo de exortação, serei repreendido hoje, glória a Deus. Não, gente. Já pensou alguém falando, faz tanto tempo que eu não sou repreendido, que bom que alguém me procurou com esse propósito. Não, essa provavelmente não seria a reação da maioria de nós, porque carregamos uma ideia negativa. A gente não sabe o que significa isso, exortar, quer estar ao lado para. Porque a nossa geração não é uma geração que tem algo que fez parte de uma caminhada na história da igreja, que é coração ensinável. Há uma geração que não quer ouvir ninguém, que não quer compreender a riqueza do que significa repreender. E é sobre isso que desejo compartilhar apenas 2 aspectos. O primeiro deles, o fundamento do ministério de falar a verdade em amor é o próprio amor a Deus. Entenda isso, o fundamento do ministério de amar a verdade é o próprio amor a Deus. Observem que esse texto, ele inicia da seguinte forma, pelo menos os versículos 15 em diante: não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Mas olha o que diz o texto: não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Se você observar, esse Senhor está com todas as letras grafadas, com letras maiúsculas. Por quê? Porque se trata do nome de Deus. E aí, o finalzinho também, você vai lendo, aí no versículo 18, eu sou o Senhor. Por que essa afirmação, eu sou o Senhor? 2 vezes nesses versículos que lemos. Deus quer que a exortação, Deus quer que a confrontação, Deus quer que a repreensão seja uma expressão da nossa submissão a Ele em nossos relacionamentos. Deus quer que você faça isso como uma expressão da santidade ao Senhor. Se calar não é prova do amor bíblico, queridos. Eu sou o Senhor. Deus diz, por isso devemos repreender o irmão, porque Deus é santo. O texto nos diz algo interessante, o primeiro versículo, disse mais o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Quando estamos exercendo o amor bíblico, quando estamos vivendo em santidade, toda a comunidade que busca viver debaixo do amor, ela vai repreender, ela vai exortar, ela vai falar a verdade em amor, ela não vai se calar. O que diz a palavra? Provérbios 27, verso 6 diz, quem fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Tem gente que diz, pastor, eu não quero ser ferido por amor, jamais. Eu prefiro beijinho, beijinho, e tchau, tchau. É muito melhor, pastor, é bom demais. O texto diz que o inimigo multiplica beijos. Tem gente que fala, pastor, eu quero viver nessa teologia o resto da vida. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Eu faço o que eu bem entender. A pessoa chega para mim, não fala nada. Diz, não, poxa, essa pessoa vai ficar chateada comigo. Eu vou esconder o amor. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. Só que a Bíblia fala
Quem fere por amor mostra lealdade. Muitas vezes um pai abre uma ferida no coração do filho. Mas muitas vezes é uma ferida de amor. Mas o filho não entende, ele olha e diz, meu pai fala algo absurdo, ele tem uma preocupação que só ele tem. Ninguém mais tem essa preocupação. Eu sou o adolescente mais injustiçado da face da terra, do planeta. Só eu não irei a esse lugar. Só o papai é assim. Mas o papai te ama. A mamãe te ama. Nós não compreendemos porque uma palavra de um pastor, muitas vezes, as pessoas entendem o seguinte, olha, o pastor falou algo domingo à noite, eu estou achando que ele descobriu algo da minha vida. Foi para mim aquele negócio, estou meio chateado, vou procurar outra igreja. Não, nós te amamos. Muitas vezes você está no gabinete, você diz algo, um dia o irmão chegou para mim e falou, pastor, olha nos meus olhos, ninguém nunca falou a verdade para mim, eu já estou caminhando com você há muito tempo. Fala algumas coisas sobre a minha vida. Eu falei, rapaz, eu tenho uma coisa para te falar. Só que eu queria esperar o momento certo. Não, eu quero agora. Rapaz, você é um cara orgulhoso, cara. Repete, pastor. Você é orgulhoso. Ninguém nunca falou isso para mim. Estou chateado. Eu falei, pois é. Mas é isso, cara. Você é orgulhoso. Eu observo esse sentimento no seu coração. Isso está travando a sua cura. Ele disse, mas agora eu fiquei chateado. Ele queria ouvir o quê? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Muitas vezes um aconselhamento abre feridas. A diferença, queridos, que qualquer ferida que é aberta pelo amor, ela não visa a destruição, ela visa a cura e a restauração. Quantos podem dizer amém? O ministério de falar a verdade é o ministério que tem como alicerce o amor a Deus. Só que nós não compreendemos muitas vezes essa verdade. E a gente não aceita exortação. A gente não aceita repreensão. É uma pena. Existem pessoas que são maravilhosas. Maravilhosas. Só não pise no calo dela. Ela é maravilhosa até o dia que você a confronta. Acabou a maravilha. A casa cai. Porque ela não aceita a repressão. E 1 de João, capítulo 3, diz assim, versículo 11, esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Assim saberemos que somos da verdade. Versículo 19. E tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Deus é amor. Deus é amor. Ele é a fonte desse ministério de falar a verdade em amor, porque Deus é amor. Então nós devemos entender o seguinte, a primeira carta de João que acabamos de ler, ela nos ensina que um dos indicadores mais confiáveis de nosso amor a Deus é a qualidade do nosso amor ao próximo. Esse é o ponto que nós não compreendemos. A primeira carta afirma isso. Um dos indicadores mais confiáveis de nosso amor a Deus é a qualidade do nosso amor ao próximo. E é esse também o fundamento do segundo grande mandamento, que tem como fundamento o primeiro grande mandamento. Você não pode amar ao próximo como a si mesmo, se antes não amar a Deus acima de tudo. Uma comunidade que ama a Deus acima de tudo, gente, ela vai falar a verdade em amor. Há um texto da Bíblia que me incomodou durante muito tempo, que o amor cobre multidão de pecados. Eu parei, eu li esse texto e falei assim, mas nós pregamos, nós ensinamos que o sangue de Jesus é que perdoa de todos os pecados, mas a Bíblia fala, o amor
cobre multidão de pecados. E Deus é amor, queridos. O que o texto está dizendo, quando eu leio esse texto, não é que o amor é uma categoria completamente diferente do sangue de Jesus. Pelo contrário, é na cruz de Cristo que entendemos o que é o amor. E podemos fluir esse amor profundamente. E aí uma comunidade que está imersa nesse amor maravilhoso, ela vai pipocar perdão naturalmente, gente. O perdão vai brotar. O amor a Deus é o único fundamento seguro para o ministério de falar a verdade. Por isso que tem muita gente que só sabe destruir as pessoas com a sua fala. Porque esqueceu que a Bíblia diz que devemos falar a verdade em amor. Então o fundamento desse ministério de falar a verdade é o próprio Deus, é o amor de Deus. E é por isso que nossos relacionamentos não pertencem a nós mesmos. A gente acha que pertence. Você sai da sua casa e você diz, os meus amigos me pertencem, os meus relacionamentos são meus. Não são seus, queridos. Não são seus. À luz da teologia bíblica, os relacionamentos pertencem ao Senhor. E eles devem ser construídos na santidade, na repreensão. Eu tenho um grande amigo que fez parte durante muito tempo, de forma mais íntima da minha vida. Nós tínhamos uma caminhada de oração. Hoje estamos um pouquinho distantes. E ele tinha um pequeno problema. Mentia. Evangélico, líder de louvor. E aí ele começou a virar piada na igreja. As pessoas começaram a falar, olha, se o diabo é o pai da mentira, rapaz, você é o avô dela. Eu falei, cara, é grave. E ele sorriu dessa brincadeira. Eu falei, cara, é grave. Eu quero que você pense no que as pessoas estão dizendo. Se o diabo é o pai, diz que você é o avô dela. Pense. Faça uma ligação para você descobrir onde você está. Nessa genealogia. Mas ninguém exortava. Um dia eu marquei com ele um encontro. Falei, eu queria falar com você em amor, cara. Você não pode falar, pastor. Não, aqui não. Eu o chamei para um lugar e disse, meu irmão, vou falar algo em amor. A sua mentira está trazendo dor para muita gente. Ele falou assim, eu não admito isso. Eu falei, meu irmão, eu quero que você pense, eu estou falando em amor. Ele falou assim, você não é meu amigo. Eu falei, porque eu te amo, cara, sou seu amigo. Eu preciso te exortar, cara. Você tem mentido a todo momento, a todo instante. Isso já está fazendo parte do seu caráter. E aí ele disse, vou ficar um tempo sem falar com você, pastor. Eu falei, tá bom. E eu vou continuar orando por você. Ele me tratou com muita frieza, depois de me encontrar. Porque ele só quer, naquele momento ele só queria beijinho, beijinho e tchau, tchau. Uma ferida foi aberta no coração dele, mas era para a cura. Depois ele me procurou e disse, pastor, obrigado. Ninguém nunca havia falado com tanto amor aquilo. Mas foi dolorido no primeiro momento. Por isso que o texto diz em Levítico que devemos aprender. É por isso que quando você contempla os relacionamentos como sendo relacionamentos do Senhor, Deus nos dá oportunidades diárias para servir. Por meio dos nossos relacionamentos, os irados, os angustiados, os desencorajados, os confusos, os derrotados. Deus nos dá oportunidades diárias para exercermos a repreensão bíblica. É necessária. Por último, o ministério de falar a verdade, ele exige confrontação. Esse aspecto eu gostaria que você guardasse em seu coração também. E não entenda mal. O amor verdadeiro e bíblico não é ofensivo. Eu não estou defendendo essa tese. Ele não é invasivo. Ele não é rude. Mas a Bíblia, ela repudia também cobrirmos o pecado com uma fachada de silêncio. Uma afetividade que não é verdadeira. Ela é falsa. Porque você tem afetividade, mas não tem verdade. O texto diz algo muito forte. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo.
para que por causa dele não sofra as consequências de um pecado. Não sofram as consequências de um pecado. Há outras possibilidades de tradução desse texto. Por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Então, quando você tem um silêncio que vai torná-lo legalzinho, mas você vai esconder a verdade, isso diante de Deus é pecado. Aquele que ama a luz da Bíblia, ele confronta, ele fala, ele exorta, ele repreende, mesmo que crie momentos de tensão e transtorno. Mas ele não foge disso, porque ele sabe que ele não pode se calar, querido. É algo que faz parte da caminhada bíblica. Eu estava palestrando sobre família em uma escola. E uma menina disse algo. Não foi o que eu disse, mas eu entendi o que ela disse. Por isso que eu não a corrigi. Eu terminei uma palestra em uma escola aqui de Brasília. E aí a menina falou assim, pastor, eu entendi esse negócio, cara, de honra. Eu não tinha lido essa história de honra na Bíblia e tal. Mas você sabe que eu achei legal essa história de honra? E agora eu entendi. Pastor, vê se eu entendi. E aí eu estava no colégio lá, né, gente, e tal, aqueles estudantes. Os meus pais são idiotas, mas são idiotas que me amam. Eu falei, bem, não foi bem isso que eu disse. Eu não chamei pai nenhum de idiota. Mas aquela menina falou algo que depois eu fiquei pensando. Talvez aos olhos dos valores, o óculos que ela usava, quando ela colocava aquele óculos cultural, ela falou assim, o meu pai não entende nada, mas esse cara me ama. Isso é importante, queridos. Muitas vezes o filho vai olhar e vai falar assim, o papai está fora de todo o contexto. O papai realmente não entendeu o sentido. Mas não importa, se esse cara me ama de verdade, os nossos corações estarão ligados. Eu entendi o que aquela menina disse. E eu não tenho a ilusão de que em algum momento da vida meus filhos não olharão para mim e falam assim, papai está viajando. Ele não sabe o que ele está dizendo. É um cara ultrapassado. Mas eu não quero que eles duvidem do meu amor por eles. Um dia uma menina falou, pastor, o meu pai ele insiste em me buscar na escola. O problema, pastor, é que ele se veste igual Agostinho da Grande Família. Eu falei, filha, deixa eu te dizer uma coisa. Pastor, tem que falar com ele, cara. Aquele blazer ninguém usa. Pastor, aquelas camisas, não dá, cara. Aí o pessoal começa a falar, seu pai podia fazer a Grande Família no lugar do Agostinho. Pastor, eu não estou aguentando isso. Eu falei, minha filha, eu posso até conversar com ele, mas isso pouco importa. Eu conheço seu pai e ele te ama profundamente. Eu falei assim, não, tudo bem, pastor. Só pede para ele manter uma distância. Na hora de deixar. O amor eu não duvido. Mas quando há amor, gente, a confrontação traz vida. Aquele que ama, fala. E você precisa tomar muito cuidado, porque a Bíblia diz assim, a bênção dada aos gritos, cedo de manhã, como maldição é recebida. Quando você não sabe falar a verdade e amor, muitas vezes o seu filho recebe a sua bênção aos gritos como maldição, é o que diz a Bíblia. Tem gente que até na forma de falar do amor, fala com ódio, gente. Um dia eu estava tomando um café, tinha uma pessoa comentando sobre um pastor, que eu não vou mencioná-lo aqui. E eu estava tomando um café, ouvindo duas pessoas conversando. Nossa, aquele pastor é agressivo demais. Só fala com agressividade. O homem, quando fala do amor, fala com ódio. Fala brigando, parece que ele está brigando, é ódio. Aí eu fiquei pensando, puxa vida. Mas é isso, às vezes a bênção dada aos gritos, ela é recebida como maldição. Um dia um pai chegou, a gente conversando, falou assim, como adolescente é mal-humorado, meu irmão. Falei, rapaz, você precisa ler melhor sobre os adolescentes. Pra você entender como é que funciona. Não, porque de manhã eu quero conversar, brincar com ele. Não é o momento, meu querido. Muitas vezes, a gente não percebe que a gente irrita os filhos. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Um pouquinho de estudo sobre os adolescentes e sobre a adolescência resolveria esse problema. A gente não estuda. Aí você quer que de manhã ele acorde cantando,
falando para os passarinhos, gente, não dá, cara. Eu me lembro que um dia eu quis ser engraçado com meu filho logo de manhã, gente. Eu não percebi que ele já estava crescendo. Eu fui imitar o Bob Esponja de manhã com ele. Ele olhou para mim, tipo assim, papai, o que está acontecendo? Irritando, porque a voz do Bob Esponja é terrível, querido. Ah, quem gosta, mas que ele irrita, irrita. E eu fui acordar meu filho, imitando o Bob Esponja, gente. Isso é uma tribulação, só falta a trombeta. Só porque se acordar um filho adolescente com a voz do Bob Esponja, gente, ninguém merece. Eu pedi perdão a Deus, falou, Deus me perdoou por isso. Não vou fazer isso. Mas onde há amor, há confronto. Quando alguém marcar um tempo de exortação, agradeça a Deus. Porque vem vida por aí. Quando alguém te chamar para um tempo, olha, eu quero exortar a sua vida em amor. Se prepara para esse dia com muita alegria. Porque é tempo de vida. A verdade é que deixamos de confrontar, não porque amamos demais aos outros, porque essa é a tese. Por que eu não confronto? Porque eu amo demais, pastor, eu não posso confrontar, eu não posso falar isso. Não, queridos, a minha tese não é essa. A verdade é que deixamos de confrontar, não porque amamos demais aos outros, mas porque amamos demais a nós mesmos. Não queremos perder a aceitação, não queremos perder o lugar que temos no coração da pessoa, por isso nós não exortamos. E a gente deixa a pessoa caminhar para a morte, para a destruição, para ser ferida e machucada. E você se cala e diz, não, eu amo demais, eu não posso falar. Se você ama demais, fale. Exorte. Tememos que os outros nos entendam mal, ou fiquem bravinhos conosco. Vamos perder a aceitação. Que pena. Porque a gente não tem feito o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala, por causa dele, não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Por causa dele não levará sobre ti pecado. Eu encerro minha fala dizendo o seguinte. O modelo de Levítico que está aqui aplica-se ao modelo de santificação e ministério que o Novo Testamento apresenta. Inclusive na pessoa de Jesus, e principalmente na pessoa de Jesus. Porque toda a Escritura aponta para Jesus. Toda a Escritura. Sabe por que eu afirmo isso? Quando você olha a crucificação, o amor que sou chamado a ministrar na vida do outro, é o amor da cruz de Cristo, irmãos. O modelo é a cruz do Cordeiro. Porque a cruz do Cordeiro está na intercessão da graça de Deus e de sua intolerância ao pecado. Jesus denunciava o pecado, mas ele vivia cercado por pecadores. Essa é a diferença, porque ele falava em amor. Alguma vez você já considerou com que frequência você escolheu ficar em silêncio, quando Deus o estava chamando para ser parte de sua tentativa de resgatar, de exortar uma pessoa, e você ficou em silêncio. E você diz, eu devia ter falado. Ah, porque eu devia ter ministrado. Muitas pessoas estão aguardando só uma oração. Eu contei aqui a experiência de um pastor da Igreja Batista. Um dia eu convidei para pregar na Igreja da Alvorada. E ele foi com uma família a um restaurante de Brasília. E a menina chegou toda bonita, gente. O uniforme é lindo. Não tem nada de papel, não. Tudo lá e tem, né? Você faz o pedido ali todo virtual, tudo aquela coisa linda. A menina, né, toda bem produzida. Aí ela chegou e tal. É uma rede muito conceituada aqui, né? Muito badalada. Aí o pastor olhou para ela e falou assim, você vai me servir? Ela, sim. Eu estou responsável pela mesa. Mas eu também quero te servir. Eu queria orar pela sua vida. E depois eu queria desejar o melhor de Deus para você. Então você me permite orar por você? Gente, esse pastor orou por aquela menina toda produzida, linda ali, toda preparada para servir. Ela desabou a chorar. E ela diz, ninguém nunca orou por mim dessa forma. Uau!
num restaurante, queridos. A gente esquece de servir as pessoas, de falar do amor de Deus, de abrir caminhos para a exortação. Porque não adianta você sair daqui e falar assim, então agora eu vou ser o ministro da exortação. Exortação é estar ao lado quando você está ao lado de uma pessoa para ajudá-la. Quando você está amando, caminhando, você tem espaço na alma e no coração. Você conquista esse espaço. Ontem eu fui ao cinema com meu filho menorzinho, eu havia prometido para ele, falou assim, papai, só que tem um detalhe. Vai o meu melhor amiguinho aqui do condomínio e o pai dele. Eu falei, que bom. E eu fiquei com o pai do menino conversando, e o Gustavo andando com outro menino que também é Gustavo. E aquela adrenalina total. Aí ele falou assim, pastor, me fala sobre o culto da igreja. Me fala sobre Deus. Me fala o que é uma mensagem bíblica. Quanto tempo que ela dura? Eu falei assim, pastor, qual é o horário? Terminou a conversa, ele falou assim, pastor, eu não sei que dia, mas eu vou levar minha família para conhecer a igreja do Cruzeiro. Ministra, e ele me viu no condomínio várias vezes. E um dia ele falou assim, pastor, eu queria te convidar para ir rapidinho no salão social, eu estou convidando os amigos, mas eu queria que você estivesse. Ministra o amor de Deus, abra caminho para a exortação, para a repreensão, mas você tem que abrir caminhos. O amor que você é chamado a ministrar, esse amor de Deus, cada um de nossos relacionamentos deve ser conduzido em submissão à vontade do Senhor. Os relacionamentos não são seus. Não sei se essa notícia vai mudar a sua vida essa semana. Quando você chegar amanhã na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, os relacionamentos não são seus. E Deus não erra de endereço. Se Deus está levando alguém até você, Deus quer que você seja um instrumento. E o que você vai fazer com tudo isso? Minha última exortação. Cuidado com a falta de responsabilidade do silêncio egoísta, que tem feito parte da sua vida. Há um silêncio que não é bíblico. Há um silêncio que não repreende, fica calado. Pode gerar morte. Mas vidas podem ser alcançadas por meio da sua repreensão, porque ela abre caminhos de vida. Vamos orar? A palavra de Deus nos diz, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A Bíblia fala, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma é nenhuma. Que você pense no seu silêncio.